Então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Eis a Questão. Eu me chamo Vivian e já tem um tempinho que eu queria trazer aqui para o canal esse tema de vídeo, né? Contando um pouco de quais são os meus interesses de estudo atuais. E calhou que em alguns dos meus vídeos anteriores eu recebi 2 comentários que pediam justamente isso, né? Para eu contar um pouco de quais são os meus interesses de estudo, o que eu tenho focado ultimamente. E atendendo a esses pedidos, estou trazendo aqui esse vídeo para o canal. Aguardo vocês depois da vinheta. Bom, então nesse vídeo aqui eu vou focar com vocês de uma forma mais geral, de uma forma mais ampla, para que vocês consigam se alocar, assim, de forma geral, no que eu tenho estudado, no que tem sido aí essa minha trilha de estudos, digamos assim. Porque eu já tenho vídeos mais detalhados de algumas dessas áreas que eu estou me dedicando, como, por exemplo, eu tenho um vídeo sobre o COF, né, que é o curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho. Eu tenho um vídeo que eu falo como eu iniciei na leitura dos clássicos da literatura. Inclusive, eu vou deixar todos esses vídeos que são pertinentes nesse tema linkados na descrição desse vídeo. Então, como é que tem funcionado essa minha vida de estudos, basicamente? 50% do meu tempo de estudo é dedicado para a faculdade de Direito, né? Estou atualmente no 8º semestre da faculdade, quase terminando finalmente. E os outros 50% é dedicado aos meus estudos pessoais. Então, eu tenho essa divisão, né? Essa minha formação mais profissional, mais técnica, e a minha formação intelectual, cultural, espiritual, né, que para mim é o mais importante, essa segunda divisão, que são os meus estudos pessoais. Eu realmente até tento me dedicar o menos possível para a faculdade, só o básico mesmo, para passar nas matérias e poder ter essa formação, né, poder pegar esse diploma, pelo menos. Mas realmente o meu foco é nessa minha formação pessoal, intelectual. Então, o foco desse vídeo vai ser justamente nessa área, né? Nesses meus estudos pessoais. Para começar, o que é a base, né? Qual que é o fundamento desses meus estudos? É o COF. Então, para quem assistiu já o meu vídeo falando sobre como eu estudo o COF, eu falei mais aprofundadamente, por isso que eu não vou repetir aqui. Então, quem quiser saber mais, assista a esse vídeo. Eu iniciei no mundo dessa vida intelectual, nesse mundo da leitura, dos estudos, separados ali da escola, né, por exemplo, através do COF. Então, primeiro eu li o livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser Idiota, do Olavo de Carvalho, e através desse livro eu conheci o autor e conheci o COF. Então, eu comecei a fazer ali o COF. E então isso tem sido basicamente a base dos meus estudos, né? Estou fazendo as aulas do COF, faço as minhas anotações, como eu mostrei no outro vídeo. E do COF vem o meu outro interesse, que é o interesse pela literatura clássica. Como eu falei também naquele vídeo, em que eu falo como eu iniciei nesse mundo da literatura clássica, logo na primeira aula do COF, para quem já fez, né, sabe que o professor já começa falando sobre a importância de você educar o seu imaginário, né, dessa reeducação do seu imaginário. Porque o que você vê na escola, nas faculdades, não é o suficiente para que você possa ter ali um imaginário repleto de figurinhas, vamos dizer assim, né, um imaginário que ele consiga realmente assimilar todas as informações dos livros de filosofia, história, porque você possa realmente compreender o que está sendo dito. Então, ele diz que é importante que você reeduque seu imaginário, e isso acontece por meio das obras ficcionais, né? Em especial as obras de literatura clássica, que são ali as obras que toda a humanidade leu e permanecem sendo pertinentes aí até atualmente, né? No nosso mundo atual. Então, através dessa aula do COF, eu também me dirigi, digamos assim, para essa outra área, que é a leitura da literatura clássica. E desde que eu comecei o COF, eu tenho lido muitos livros de literatura clássica, realmente se tornou assim uma paixão para mim, a literatura. Era uma coisa que antes para mim não fazia sentido, sabe? Eu dizia, se eu for ler um livro, eu quero ler um livro que me acrescente, eu quero ler um livro de filosofia, um livro de história, um livro de política. A gente pensa que literatura, né, que ficção é uma coisa que é dispensável, né, que é uma coisa até mesmo muitas vezes fútil, é um livro de historinhas, mas não é bem assim. Só que essa minha entrada
no mundo da literatura clássica, ela também me abriu outras portas, né? Outras portas, outras janelas. Porque através disso, eu conheci também outros intelectuais, outros livros, né? Outras pessoas que recomendavam esse tipo de literatura. E eu fui muito atrás disso, né? Porque eu queria saber quais eram os principais livros, o que eu deveria ler, né? Quais eram os principais livros da literatura clássica, para além das indicações do próprio COF. Então, o que eu levo em consideração para eu poder filtrar quais são esses livros de literatura que eu vou ler? Primeiro são as indicações que o próprio professor Olavo de Carvalho faz nas aulas do COF. Depois, eu acabei conhecendo o professor José Muni Nasser, né? Eu lembro que na época foi até a atualmente deputada, né? A deputada estadual de Santa Catarina, Ana Caroline Campagnolo, porque eu já tinha inclusive lido o livro dela, Feminismo, Perversão e Subversão, e eu acompanhava ela no Instagram e ela acabou respondendo uma caixinha de perguntas. Se eu não me engano, uma pessoa perguntou o seguinte: o que é que ela faria se ela estivesse começando na vida de estudos? E ela disse que leria, primeiramente, todos os 100 livros que o professor José Muni Nasser indicou. Aí eu fui atrás, conheci quem era o professor, conheci o programa que ele fez, né, Expedições pelo Mundo da Cultura, pela internet, né, nessa época ele já tinha até falecido, e vi as aulas, peguei a lista e coloquei como objetivo: vou ler toda essa lista. Então, eu pego indicações do professor Olavo, do COF, e também estou lendo aí os livros dessa lista dos 100 livros indicados pelo professor José Muni Nasser. Também tem um vídeo sobre essa lista, né, e falo também um pouco sobre o professor, sobre esse programa que ele fez, a importância. Também vou deixar esse vídeo linkado. E, por fim, ainda dentro, né, desse meu foco da literatura clássica, eu estou lendo outra recomendação do professor Olavo, que é a história da literatura ocidental. Já li o volume 1, estou no volume 2, e também tem um vídeo falando sobre como eu estou realizando essa leitura. E eu tenho feito listas, né? Então, como vocês podem ver aqui, conforme o autor, né, o Otto Maria Karpov vai citando os autores e as obras, eu vou anotando. Isso também tem sido uma fonte para mim para conhecer outras obras, né, da literatura clássica e poder aí filtrar, né, ver o que é mais importante, quais são as obras essenciais, para que eu acrescente na minha lista e faça essa leitura. Inclusive, também tem um vídeo falando sobre como é que eu faço essa minha lista dos livros que eu ainda pretendo ler, dos livros que eu já li, que é uma planilha, né, que eu tenho. Vou deixar também esse vídeo linkado, né, como eu disse para vocês, esse vídeo aqui ele é um apanhado de tudo que eu já falei aqui no canal, né, só que agora eu estou organizando isso de uma forma geral. Então, é basicamente isso. A base do meu estudo é o COF, né? Através do COF eu conheci a literatura clássica e comecei a ler os livros da literatura clássica. E dentro desse foco da literatura, onde é que eu pego as indicações, como é que eu escolho quais são os livros que eu vou ler? Através das indicações do COF, através da lista dos 100 livros do professor José Muni Nasser e do livro História da Literatura Ocidental, do Karpov. Então, basicamente, essas duas áreas são as que eu estou me dedicando mais, ao curso e à literatura clássica. Porém, eu também, nesse meado, senti a necessidade de focar um pouco mais também na leitura da Bíblia, né? Os livros clássicos, eles têm muitas referências, é muito importante que você conheça as histórias da Bíblia. E, além do mais, eu sou cristã, e é dever de todo cristão conhecer a palavra de Deus, independente da religião que você segue atualmente, né? E então eu tenho feito esse projeto, né, de ler a Bíblia. Eu tinha até começado um projeto aqui no canal em que seria um livro em cada mês, né? Mas infelizmente eu não consegui esse ritmo, né? E adaptar isso com as minhas outras leituras, com os meus outros interesses. Então, eu estou fazendo isso de uma forma bem leve e conforme vem à vontade, digamos assim, né? Que é uma coisa que o professor Olavo fala muito, né? Você tem que ir, nos estudos, você tem que ir no macio. Você não aprende de forma obrigada, você aprende quando você tem um interesse, né? Quando você está realmente com vontade de aprender aquilo, quando você está realmente com vontade de ler aquilo. Então, eu tenho lido de forma devagar,
lendo os livros da Bíblia como se fossem livros autônomos. Então, já li o Gênesis e li obras que complementem o Gênesis, já li o Êxodo e li outras obras, inclusive tem os vídeos aqui no canal também sobre o Gênesis e o Êxodo. E assim eu vou fazendo devagarzinho, né, e buscando compreender cada um dos livros da Bíblia. Para mim tem funcionado muito mais do que fazer esse projeto de leitura corrida, né, como a maioria das pessoas fazem. E por fim, também tenho lido livros que não são de ficção, só que aí essas leituras elas não são assim de uma forma mais sistematizada, né, como um foco mesmo, porque o meu foco atual é a literatura clássica. Mas dentro mesmo da lista dos 100 livros do professor José Muni Nasser, você tem livros de não ficção. Então, por exemplo, tem o livro Em Busca de Sentido. Então, tem outros livros que ele coloca que não são de literatura clássica. Tem, por exemplo, esse aqui, que eu tenho um vídeo aqui no canal. As 6 Doenças do Espírito Contemporâneo. Então, esses livros de não ficção eu também estou lendo, né? Por mais que eles não sejam de literatura clássica. Principalmente livros que eles têm um nível que eu consiga compreender, né? Não são livros tão complexos. E além dessas obras mais esparsas que eu tô lendo, que são de não ficção, eu também tenho uma ideia de cada leitura das obras do professor Olavo. Então, por exemplo, atualmente eu estou lendo O Imbecil Coletivo, né? Já li O Mínimo, já li O Jardim das Aflições e pretendo ler toda a obra e todos os livros publicados do professor Olavo, além de fazer o COF, né? Inclusive, tem outros livros aí sendo lançados, né, do professor Olavo, mesmo após o falecimento dele. Então, para resumir tudo, né, o COF é a base dos meus estudos atuais. A literatura clássica também ocupa um espaço grande desse meu estudo pessoal. A leitura da Bíblia também estou fazendo, mais de uma forma mais tímida, digamos assim. E as leituras das obras não ficcionais, né? Obras mais simples, mais fáceis, realmente para quem está iniciando. E as obras do professor Olavo de Carvalho têm me ajudado bastante nesse início da minha vida intelectual. Então, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloquem aí nos comentários quais são os interesses atuais de vocês. Eu sei que nesse início a gente muitas vezes já quer um tema que, é esse tema que eu vou me dedicar pela minha vida, eu vou escrever sobre isso, eu vou pesquisar. Eu acho que todo mundo quer esse tema que você possa se especializar nele, digamos assim, né? Mas nesse início da vida intelectual, eu acho que é muito difícil você já ter essa percepção, né, de qual é o seu maior interesse. Porque muitas vezes, para você saber qual é o seu maior interesse, você tem que estudar muitas coisas, né? Para você ter uma noção e poder definir o que mais lhe chama a atenção, no que você quer focar. Então, os meus estudos, eles têm sido bem básicos, né? Tem sido o COF, a literatura, conforme o professor mesmo, ele indica no próprio curso, né? Que você ainda não defina uma área especializada, porque isso vai acontecer aí ao longo do tempo e ao longo dos seus estudos. Mas eu gostaria de saber muito se você já tem essa área, se você já tem um foco específico na filosofia, na história, se vocês leem também os livros de literatura clássica, se vocês também fazem o COF. Eu acredito que aqui a maioria das pessoas do canal até tem muito esse contato com o COF, com o professor Olavo de Carvalho. E eu gostaria muito de saber como é que funciona aí os estudos de vocês também. Gostaria também de recomendações, né? Recomendações nunca são demais. Então é isso. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de clicar no gostei, de compartilhar, de comentar. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!